Olá pessoal, nesse vídeo é o seguinte, eu vou mostrar a importância de ter é, paciência, né, para operar robô e não ser mão de alface, né? O principal objetivo é não ser mão de alface. Por que mão de alface? Um exemplo, você vai lá, coloca o robô para trabalhar, ou compra um robô que ele tem, por exemplo, você coloca uma ordem aqui, por exemplo, aí o mercado vem aqui e volta. Aí de repente você coloca o take profit bem curtinho. Tem diversos robôs assim. E aí você vai lá e coloca o stop loss aqui, ó, muito longe. Quando você perder aqui, o seu risco retorno vai ser horrível. Você vai ter que ganhar diversas vezes para recuperar isso. Poucas vezes que você perder, você vai se ferrar, né? Então aqui, agora eu vou fazer aqui na prática aqui. Por exemplo, opa, nada a ver. Aqui, ó, por exemplo, aqui é o nosso robô. Esses setups, tudo quando você compra um robô ou quer só testar só para ver se vale a pena para você. Esses setups está tudo disponível. E aí você pode testar por um tempo aí, 15 dias. Ah, então, em conta demo. Então vamos lá. Nesse caso aqui, ó, vou deixar do jeito aqui. Trail Stop vai ativar após 650 pontos. Só que aí tem mais. Aqui ó, a gente tem o segundo Trail Stop automático. Trail Stop automático. O que acontece? Essa parte. Quando o mercado andar lá 650 pontos, aqui vai obrigar o Trail Stop só ficar lá no break-even 0 a 0 por mais 400 pontos. O que é isso? Então a gente vai ter um espaço aí de mais de 1000 pontos, mais de 100 pips. E aí dá uma certa margem pro mercado ir, voltar, e aí depois ficar com a ordem o máximo positivo possível. Aqui também faz parte do trail stop automático, mas aí já é outras configurações. Por exemplo, aqui eu poderia colocar muito bem assim, se chegou a 1800 pontos, o trail stop avança mais uns, por exemplo, 500 para perto da ordem. Porém, um exemplo, eu posso colocar aqui muito bem assim, se chegou a 1700, ou eu poderia colocar 2000 e pouco, se chegou a 1700 e voltou 180, o trailing stop avança 300. Isso é muito interessante, essa parte desse trailing stop. E aí ele não arrasta, ele pula automaticamente. Então, aqui eu vou deixar 8000 para não acontecer. Só vou usar esse parâmetro aqui, porque senão é mais difícil de explicar. Então aqui eu estou no suporte resistência. Então a perda aqui, 75 dólares. É o stop loss. O stop loss desse robô ele é virtual. Então ele não vai aparecer aquelas linhas vermelhas. Alguma coisa a gente lê no mercado que dependendo da corretora. Então é interessante ter um stop virtual. Então você está escondendo o stop da corretora. Basicamente é isso. Não. Esse robô ele consegue fazer preço médio ou não, né? Ele consegue abrir ordens para trás sem fazer preço médio. Ele consegue abrir ordens para frente também. Vai abrindo ordens sequenciais. Então tem diversas estratégias nesse robô e todas você pode baixar. Aqui vou com esse lote mesmo. Aqui o take profit eu coloquei de 1500 pips, 15 mil pontos. Não vou nem usar. Então aqui, ok. Então aqui um capital de 5 mil, ok. Aí que tá, eu coloquei 5 mil. Mas esse robô só vai usar 1000. Porque esse robô ele tem a capacidade, eu desenvolvi esse parâmetro aqui, no caso, para ele separar o capital
do resto da conta. Se perder 1000, por exemplo, então o robô vai parar de negociar, a não ser que eu venha aqui e coloque true. Aí ele continua negociando, ele dá o stop de 1000 e continuaria negociando. Eu prefiro parar para ver por que perdeu. Então, ok, vou dar ok. Tá, ok. Deixa eu parar o vídeo um pouco para carregar. Ok, aqui já carregou. Então vamos lá. Então aqui, como eu falei, no caso da conta tem, nesse caso é 5.000, porém o robô separou 1000 aqui. Então eu poderia até colocar menos. Por exemplo, nesse exemplo eu coloquei 1000. Um exemplo, você tem 20.000. Eu vou separar 1000 para fazer uns testes, vou entrar com lote alto com o robô para ver se vai. Ou de repente eu vou separar só 100. Então é assim que funciona. Vou colocar no gráfico aqui. Então assim vai indo a estratégia, né? Então ele, quer ver, nesse caso aqui ele pegou, vamos ver. Então ele pegou cerca de 1.300 pontos aproximadamente. 1.200, 1.300. Então a ideia é pegar bastante pontos aí, bastante pips. E no caso perder pouco. Assim, esse robô tem diversas outras estratégias, né? Então nesse caso aqui ele acompanha. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, muitas das vezes, dependendo se for compensador, cada um avalia de uma forma, né? Você pode muito bem aqui fechar a ordem, se você tiver interesse, ou pegar o trade e arrastar na mão para deixar um pouco mais perto também, ou mesmo deixar trabalhar sozinho. E dependendo do seu capital, você pode ter mais pares de moeda trabalhando. E aí você vai fazendo o controle. Cada vez que você usar o robô, você vai pegando conhecimento dele. Aí, assim, o ideal é você ter uma visão de longo prazo, onde você vai lucrando ali. Qualquer coisa acima de 15, 20, 30% ao mês. Ao mês não, ao ano, né? Mas isso não impede você, como o robô tem essa separação de capital, isso não impede você pegar, por exemplo, 50, 100 dólares, ou depende do capital, ou mais, e entrar mais pesado também. Utilizar de outras estratégias também. E dessa forma você consegue alavancar bem mais rápido. Aqui está um exemplo perfeito. Nesse caso aqui eu vou parar aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Vamos ver aqui. Vamos ver quantos pontos correu aqui. Então veio aqui, fechou aqui com 700. Aqui nesse espaço dá tranquilamente. Por exemplo, quando tivesse uns 300, 400, você pode deixar o robô abrir mais, é só mexer na configuração, deixar ele abrir mais uma ordem aqui. Porém, o ideal é você pegar o stop das duas ordens e colocar no break-even e um pouquinho para frente, que se voltar ainda fecha com um pouquinho de lucro. Aí você já está dobrando o teu ganho, porque se voltar vai praticamente 0,0. Se continuar subindo, nesse caso aqui, ó, ele subiu. Então, ao invés de ganhar com uma ordem só, ia ganhar com mais. Continuando aqui, nesse caso aqui, ó, por exemplo, ele fez uma compra aqui, ele subiu X pontos, por exemplo,
você consegue abrir uma ordem. Deixa, o próprio robô pode abrir, só mexer na configuração. Porém, o que você vai fazer? Isso que eu estou falando, você só faz para potencializar o lucro, ter a oportunidade de potencializar o lucro. Então, você só faz se você estiver acompanhando naquele exato momento que você vê essa situação. Qualquer outra coisa, o robô vai fazendo tudo sozinho, seja ganhando ou perdendo. Então, um exemplo, você abriu uma ordem aqui. O robô abriu uma ordem aqui. Aí passou mais ou menos um exemplo, 500 pontos. Aí ele vem e abriu outra aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar o stop dessa ordem, vai colocar ele mais ou menos aqui no meio. O stop loss desta ordem, você vai pegar e colocar junto aqui. Então ele está um pouquinho para cima do meio. Se os lotes forem do mesmo tamanho, então significa que ele está um pouquinho acima do break-even. Se voltar, isso cobre comissão tal, e dependendo um pouquinho acima que você colocar, vai dar até um pouquinho de lucro. Então você já não toma mais stop aqui, ok? O que vai acontecer? Diversas vezes, se você conseguir fazer isso, e consegue, é só estar um pouco de olho na tela, né? O que vai acontecer? O mercado vai subir, então agora ele não está mais só com uma ordem. Então ele vai pegar, vai fazer todo esse percurso aqui com duas ordens nesse caso. O que você vai fazer? Você vai pegar, quando ele subir um bom tanto, você vai pegar simplesmente e vai fazer isso aqui. Vou jogar um pouco para cima aqui. E vai pegar o stop e vai jogar assim. Depois você pode até abrir mais. Eu estou até fazendo um robô que faz tudo isso automático, mas não é o caso agora. E ele faz muito mais. E aí você vai lucrar muito mais. Isso aqui transforma o risco-retorno. Aonde aqui o risco-retorno ia ser X, agora o risco-retorno passa a ser muito melhor. Muito melhor. Só para você ter uma ideia, eu já fiz isso aqui na mão. Por exemplo, colocando o mercado foi indo, fui colocando ordem, e puxando os stops para frente das ordens. Então acaba dando um ótimo risco-retorno. Você não consegue fazer isso toda hora, não, nem tenta. Mas uma vez ou outra vai ajudar a alavancar o seu capital. Lembrando que a primeira ordem o robô colocou, o stop já está no lucro, tem espaço para abrir outra e o mercado se voltar tal. Então você não corre risco nenhum. A única risco que você corre é o mercado voltar e ficar no 0 a 0. Então basicamente é isso. Deixa eu tirar aqui. Nesse caso aqui, tá com um lote pequeno, então aqui ainda é o mesmo 75. Então tem setup desse com lote de 1.0 para perder o 75 apenas. A possibilidade de ter diversas perdas de 75 é maior, né? Porém o lucro, na hora que acertar, correr é muito melhor. E se você for trabalhar com lote maior e tiver utilizando somente 75, o stop vai estar curto. O que você faz? Se você tiver de olho, vai ter vezes que vai estar 1.0 aqui ou 0.75, depende do tamanho. Então aqui não vai estar 0.5, aqui já está com 50, aqui nesse tanto aqui já estaria com mais de 1000, né? Então o que você vai fazer? Assim que der, você já puxa o stop. Isso quando você está acompanhando. Quando não está, se você estiver trabalhando com lote maior, não tem o que fazer. Se vai perder o 75, vai perder e ponto final, né? Você está assumindo um risco de trabalhar com lote maior e com stop curto. Porém, com stop curto, a possibilidade de perder diversas vezes, né? Porém, na hora que ganha, ganha muito. Mas independente, essa estratégia é o seguinte: é perder pouco e ganhar bastante. E assim vai indo. E você vai poder ter mais pares de moeda também. Vou puxar aqui um pouco. E aí ela vai arrastando aqui o stop. E ele vai ficando
o mais perto possível ali, se der uma reversão. E assim vai indo, né? Então, para esse vídeo é isso, é só para mostrar que compensa ter um take profit, no caso, aqui não estou nem usando, né? Mesmo se você estiver fazendo trade na mão, assim que der, coloca o stop no lucro e deixa correr solto, né? E algumas vezes você vai se surpreender. Se você estiver colocando o stop, você vai ficar feliz em bater meta, apenas isso, né? Bati a meta, mas bateu uma meta curta, aonde poderia ganhar 500, 1000, 2000, dependendo até mais, 3000 pontos, você ganhou só uma mixaria. Mas é isso aí.